bendito ou bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você confia? Meus queridos, vamos orar, consagrando este momento da palavra. Querido e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos desejando muito ouvir de Deus uma palavra que seja bênção para o nosso coração. Oramos por cada pessoa neste recinto, pedindo que o Espírito Santo, neste momento, ó Pai querido, de tal maneira, leve a nossa mente, leve inteiramente o nosso coração a se voltar para o Senhor. Nós queremos, nestes minutos que ainda vamos ficar aqui, ouvir de Deus uma palavra para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Eu vou convidar a vocês para irem comigo no livro dos Salmos, no primeiro Salmo, Salmo de número 1. Salmo de número 1, todo mundo já leu. Mas, como eu gosto muito de inclinar meu coração para aquilo que Deus quer, que fale com a igreja. Salmo número 1 é o início destes 150 salmos, né? O livro de Salmos é o livro que tem mais capítulos, 150. O número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que diz aqui esta última linha deste versículo? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Hoje de manhã, queridos, nós tivemos na nossa aula da escola dominical, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre batalha espiritual. E hoje de manhã nós tratamos dessa batalha nossa de cada dia, que não travamos lá fora, mas travamos dentro de nós mesmos. Essa batalha que, mesmo que você seja o cristão mais caminhado na fé, mais antigo, mais experiente, ainda assim, todos nós diariamente travamos essa batalha que Tiago disse, olha, Satanás, ou ali ele chama de diabo, ele não desiste de mim e de você. Ele vai
sempre tentar fazer com que eu e você fracassemos. E hoje nós estávamos estudando, até parece que Tiago não estava tratando com crentes, que Tiago estava tratando com pessoas que eram do mundo, porque o comportamento das pessoas não parecia comportamento de gente crente, não. Parecia comportamento de gente do mundo. Quando ele disse, de onde é que vêm as guerras que existem entre você? Mas cristão não fica em guerra. De onde vêm essas guerras, essas batalhas que existem entre vocês? Não vem dos seus próprios deleites? Não vem dos desejos errados, carnais? E ele vai então colocando ali vários motivos, porque ele disse que aquela primeira geração de judeus convertidos ali, espalhados agora pelaquela diáspora, aquela grande perseguição que houve no início da igreja, estava tendo muitos problemas na sua caminhada cristã. E Tiago então faz um apelo: volte para Deus, humilhe-se debaixo da potente mão dele, volte para Deus, experimente resistir o diabo na vida de vocês, e ele vai fugir de vocês. E então eu estava dizendo que Tiago estava dizendo, olha, para ser cristão abençoado, tem que ter 100% de entrega para Deus. Para ser cristão abençoado, Tiago disse, olha, busque uma vida totalmente liberta, totalmente longe destas coisas do mal. Deus deseja fazer de vocês pessoas abençoadas. E essa semana, queridos, preparando essa lição da escola dominical, me veio muito o Salmo número 1. É lógico que o Salmo número 1 não divide cristão carnal e cristão espiritual. Divide pessoas que verdadeiramente temem e servem a Deus e pessoas que não estão nem aí para Deus. Mas Deus começou a ministrar muito ao meu coração, o Espírito Santo ministrar muito ao meu coração, sobre o nosso relacionamento, irmãos, com o mundo que a gente vive nele. Jesus nunca disse para o Pai nos tirar do mundo. Ele disse, eles vão estar no mundo, não os peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Quer dizer, estamos diariamente aqui nessa terra ainda, inseridos nessa sociedade pervertida e corrupta, lidando diariamente com pessoas que não têm nenhum tipo de temor a Deus, que não creem em Deus, não têm princípios nenhum de ética cristã, ainda que alguns possam até ter bons princípios morais, mas não quer dizer que tem princípios e éticas de um cristão. Então Deus colocou no meu coração de falar um pouco hoje à noite. Não vou me estender muito sobre por que tem pessoas que tudo que fazem dá certo. Cristãos que tudo que eles põem a mão para fazer dá certo. Às vezes ouvimos alguém dizer, pastor, tudo que o senhor põe a mão para fazer dá certo. Fulano, irmão, você é um abençoado, o que o senhor põe a mão para fazer dá certo. Porque tem gente que parece que nada dá certo. Tudo que faz, está entendendo? Vai fazer, não dá certo. Começa e não dá certo. Qual a razão? Deus retém bênção?
Ele disse que não. Que ele não retém a bênção dele para ninguém. Deus disse, eu não retenho, minha mão não está encolhida para não tocar, nem meus ouvidos fechados para não te ouvir. Qual é o motivo, então? Volta os olhos para este versículo, finalzinho, a frase que eu fiz questão de repetir no versículo número 3. E tudo quanto ele faz. O que é tudo? Para você, Naka? É tudo. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isto é, aonde põe a mão, é bem sucedido. Não foi assim com José naquele período dele dentro da terra do Egito? Logo que ele chegou na terra do Egito, ele foi vendido como escravo, mas ele era o escravo mais abençoado do Egito. Interessante, era um escravo, trabalhando sem salário. E o patrão dele, a pessoa que comprou, que pagou por ele, viu que tinha alguma coisa na vida daquele moço chamado José, que disse tudo que José punha a mão para fazer prosperava. Ele disse, eu vou investir nele, eu vou dar mais privilégios para ele, dar mais trabalhos para ele, mais responsabilidades para ele, e de repente José já era o gerente de todos os negócios daquele homem. Você está entendendo? Porque disse que José tinha um temor de Deus tão grande no coração, ele tinha uma vida tão perto de Deus, em tamanha obediência a Deus, que os céus estavam abertos 24 horas em cima dele, então tudo quanto ele fazia prosperava. Dava certo, até que ele trocou de lugar, ele foi parar na cadeia, por causa de uma perseguição, por causa de uma injúria, de uma mentira, ele foi para a cadeia, mas diz que lá na cadeia também José tinha a mão de Deus sobre ele. Eu estava lendo hoje à tarde sobre José, que diz que na cadeia, o chefe da cadeia lá, o que cuidava dos presos lá, viu que aquele preso era diferente dos outros. O que tinha em José que era diferente dos outros? Que diz que, de repente, o homem diz, José, cuida de tudo para mim aí. Quer dizer, ele era o prisioneiro mais abençoado da cadeia. Ele era um preso que cuidava dos presos. Ele era alguém. Então, eu quero dizer para vocês assim, olha, o segredo para tudo dar certo na sua vida é uma vida reta diante de Deus. Posso ouvir um amém? Pastor, mas eu sou reto. Irmãos, às vezes nós temos o nosso padrão. Eu luto com isto 24 horas na minha vida. E se você não lutar, o seu padrão não é o padrão de Deus. O seu padrão não é o padrão de Deus. Essa semana eu estava diante do contador, levando meus papéis e também os papéis de uma outra família aí para fazer imposto de renda. E é lógico que todo contador sabe que nem todo mundo é 100% honesto em declarar bens e declarar renda. Então vem a tradicional pergunta, né? Você vai
Isso não precisa ser lançado, não precisa ser desse jeito assim. Você está entendendo? O que eu quero dizer para vocês nessa noite, queridos? Às vezes, eu preguei aqui há 2 semanas atrás, são pequenas coisas que fecham o céu. São detalhes que na nossa vida cristã que não é um sim 100%, é um sim que tem uma... Não quero aqui ser juiz de ninguém, mas vou supor aqui que o pastor Daniel sai de manhã com seu carro e chega ali na 10 de dezembro e leva uma multa. A Leonice, coitada, está lá nos empregos trabalhando. Ele chega assim, mas somos em família. Então, Leonice, me dá seus documentos aí que eu tenho que apresentar lá, que a minha carteira já está com uma meia dúzia de ponto e tal. E eu vou pôr ponto na tua carteira, tá, Leonice? Ela diz, a esposa, está bem, meu marido. É certo? Quantos crentes fazem isso? Aí depois diz, pastor, não está dando certo as coisas, parece que eu estou fazendo as coisas, está entendendo? Não dá. Está entendendo? Irmãos, eu estou citando coisas aqui que crentes fazem, mas que o mundo faz também. Coisas que os crentes mentem, mas o mundo mente também. Só que Deus não tem compromisso com o mundo, Ele tem compromisso com seus filhos. Preste atenção no porquê o homem, esse bem-aventurado, essa pessoa do Salmo 1, Deus disse, tudo quanto ele fizer, prosperará. Tudo. Vamos ver quem é essa pessoa. Versículo número 1 disse, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você vai diante de como diz um contador, o camarada não é crente, ele não te dá um conselho para você não pagar tanto imposto? Dá ou não dá? Quantas pessoas não te dão conselho? Não, você pode, faz por esse caminho aqui, que esse caminho aqui é mais fácil. Você está entendendo? Quem está te dando conselho? É um filho de Deus que teme a Deus ou é um ímpio? Conselhos, queridos, não vão faltar para você e provavelmente a maioria dos conselhos não vem da boca de um homem santo, uma mulher santa de Deus. Às vezes vem de pessoas religiosas, mas que entra nessa qualificação de ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Conselhos aqui seria, de fato, estas que vem. O mundo tem um sistema. O sistema que rege o mundo é o sistema da mentira. É o sistema do jeitinho. Eu estou dizendo com isso porque a nossa lição na escola dominical falava para crentes. Que de repente, queridos, eu vou aceitando que Satanás, que é o pai da mentira, que ele comece a governar os meus negócios, comece a governar a minha casa, os meus princípios. Satanás, ele não entra lá com um garfo, um tridente para te destruir. Ele entra através desses chamados conselhos de mentira, de jeitinho.
E depois eu percebo que eu estou lutando, estou batalhando, mas parece que as coisas não estão caminhando na minha vida, as portas estão se fechando, porque às vezes há uma mentira, há um pecado aqui, outro ali, um comportamento aqui, outro ali. Diz: bem-aventurado o homem que primeiro, se o conselho que vem para você não vem da boca de pessoas que temem a Deus, que verdadeiramente são guiados pelo Espírito, têm princípios na palavra de Deus, meu querido irmão, minha irmã, feche essa porta na tua vida. Porque eu estou falando hoje à noite para cristão, não estou falando para o mundo. Cristãos que estão amarrados, que a coisa não anda, não caminha. Parece que nada dá certo. Parece que é problema em cima de problema. Parece que as portas estão cada dia mais fechadas. Que não anda no conselho de ímpios. Entra aqui, jovens, adolescentes, entra aqui, velhos e novos, não importa a idade que você tem, sempre você vai estar perto de pessoas que não temem a Deus e vai tentar incutir na sua cabeça fazer coisa errada. Sonegar, mentir aqui e ali, e tantas outras maneiras de fazer o que todo mundo faz, mas que um filho de Deus não deveria fazer, amém? Não se detém no caminho de pecadores. Aqui agora já é o quê? Parar. Não é verdade? Não se detém no caminho de pecadores. E nem se assenta na roda de escarnecedores. Meus irmãos e minhas irmãs, como é difícil, você, preste atenção aqui, esse assentar na roda de escarnecedor, você pode estar confortavelmente sentado na sua poltrona, com o seu smartphone ligado, e ter um bando de gente na telinha escarnecedor, gente falando besteira, gente, você está entendendo, e você está sentado ali naquela roda de escárnio. Pode também, se você trabalha no horário do seu almoço, do seu descanso, do seu lanche, não vai faltar roda. Você que estuda, na hora do recreio, vai ter sempre a roda lá. Nós estamos no mundo. Estamos aqui na terra. Mas, meus irmãos, se não nos cuidarmos, de repente eu começo a gostar de coisas que Deus não gosta, gostar de ambientes que Deus não gosta. Eu começo, de repente, dar traz uma certa satisfação para a minha carne, porque a carne gosta disso. De repente,
Eu estou ouvindo conselhos, eu estou ouvindo palavras que desonram, desagradam a Deus. Quer ser uma pessoa abençoada por Deus? Viva essas 3 áreas importantes na sua vida. Não ande segundo o conselho daquelas pessoas que vão tentar dizer para você que não tem nada a ver, que isso é bom, que você leva certa vantagem, que isso vai ser benéfico para você, mas não é benéfico para você. Você percebe que Deus não pode estender a mão para te abençoar. Existem 2 estilos de vida, queridos, aqui na Terra. 2 estilos de vida. Existe o estilo de vida que é daquela pessoa que para ele vale tudo. Toda religião é boa, mas ele não segue nenhuma. 2 estilos de viver. Esse estilo aqui que disse que pessoas assim não podem permanecer na congregação dos justos. É interessante que água, aqui, por exemplo, há uma, disse, não tem jeito, por exemplo, desse ímpio aqui, ele conseguir permanecer na congregação do justo, porque há uma diferença grande entre luz e treva. 2 estilos de viver. Jesus disse, olha, 2 caminhos que eu escolho. Se eu escolho o estreito e apertado, não vai ser multidão que vai entrar por ele. Se eu escolho o caminho mais espaçoso, aí disse que a multidão que vai é muito maior do que a que escolhe o caminho estreito. A porta estreita, o caminho apertado, mas vale a pena. Eu gostaria muito nessa noite que você entendesse esse apelo do Espírito Santo. Você que está aqui, você que assiste depois, vai assistir depois esse vídeo. A vontade de Deus é que tudo quanto você fizer, você seja próspero. Não estou falando de riqueza, não estou falando de que você vai ser uma pessoa rica, não é este tipo de evangelho que eu creio e prego, que é o evangelho da prosperidade. Eu estou falando de uma pessoa abençoada. Irmãos, olha aqui, eu sou pastor. Eu já vi no ministério pastoral pastores que parece que a igreja não vai para frente. Líderes que não vai para frente, o ministério não anda. Eu conheço muitos que não fazem estatísticas 100% corretas. Se eu vou mandar uma estatística, esse ano a igreja teve X pessoas que converteram, X pessoas que foram batizadas, X pessoas que foram recepcionadas como membro, eu vou mandar isto. Não tem ninguém de fora, eu já vi pessoas preencher relatórios que não são verdadeiros. Já vi. Agora, até nos negócios de Deus, tem gente que não faz certo. Pessoas, queridos, que não têm a bênção de Deus em tudo o que fazem. Eu quero nessa noite desafiar você a experimentar, dizer, olha, daqui para frente, eu não vou ser apenas
religioso, não vou ser apenas mais ou menos. Eu quero fazer tudo quanto está nesse livro sagrado chamado Lei do Senhor. Porque diz o versículo aqui, olha lá, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Eu pergunto, quer ser, para você é um abençoado, você tem prazer na palavra de Deus? Que prazer? É você ter prazer, é meditar, é ler, é pedir para o Espírito Santo te ajudar, te levar a entender a palavra de Deus, trazer para a sua mente, para o seu entendimento, toda a revelação a respeito da palavra de Deus. Não fazer isso porque tem que fazer, mas é ser um prazer para a sua vida, um deleite para a sua vida. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este salmo, queridos, fala desse homem abençoado. Primeiro, ele precisa ser um cristão que tem prazer em Deus, prazer na oração, prazer na meditação, prazer na lei do Senhor. Escolher para você esse estilo de vida. Eu não quero ser mais relaxado, eu não quero ser mais essa pessoa que ainda me misturo muito com treva, e luz e treva não podem ocupar o primeiro espaço. Eu quero ser essa pessoa que tem o prazer na lei de Deus. Outra coisa aqui, nesse salmo, queridos, diz o seguinte: ele é como árvore plantada. O que é que o salmista está dizendo? É como árvore plantada. Eu gosto das palavras do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8, ele diz assim, olha, assim diz o Senhor, olha ali, maldito o homem que confia onde? Não siga conselho de homem, meu irmão. Salmista no Salmo 1 diz, não siga conselho de homem. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tem muita gente que acha que tudo pode, que tudo é capaz, que não podemos nada, nem somos capazes em nada. Se tomamos o nome de Deus na nossa vida, queridos irmãos, não podemos confiar no nosso braço, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas agora vem a parte boa. Bendito, ou bem-aventurado, o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Você confia? Porque ele é como árvore plantada junto a águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Que promessa de Deus, que palavra profética de Deus. O justo não tem tempo ruim para ele. Tem? Mesmo em dias difíceis, ainda assim Deus vai prover. Quem promete é Deus. Então o justo sempre terá da parte de Deus
provisão. O justo aqui, do Salmo número 1 e também de Jeremias, ele é essa pessoa que tem estabilidade. Não é uma pessoa de ânimo dobre, não é uma pessoa inconstante, um dia em cima, outro dia embaixo. É essa pessoa com estabilidade. Ele dá fruto. Ele é essa pessoa que tem da parte de Deus um equilíbrio diário na sua vida. Diz o texto que essa pessoa, queridos, esse justo aqui, ele é fortalecido diariamente. Olha lá o que diz Isaías. Pastor leu aqui no início do nosso culto, eu vou de novo ler o texto, pastor, fazia parte da minha meditação, viu? Isaías 40, versículo 29 diz: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto, como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Eu estou falando, queridos, de pessoas que suas raízes recebem água diária, profundas. Então não tem dia que essa pessoa não é sustentada pelo Senhor. Pastor, então eu não vou ter problema na vida, vai. Não estou falando de problemas, de dificuldades, de lutas, de adversidades, porque esta é para gente que vive no planeta Terra. Mas eu estou falando do cuidado de Deus para comigo e contigo, amém? Eu estou falando de um Deus que cuida de você, Terezinha. Que olha para você. É isso que eu estou dizendo hoje à noite. É de um Deus que jamais abandonam aquele que é justo. É lógico, queridos, que quando disse tudo quanto ele fizer prosperará, há uma certeza aqui desta palavra, tudo. E aqui é tudo mesmo. Tudo quanto você fizer, tem que haver prosperidade. E não, mais uma vez, eu estou dizendo, não estou dizendo em volume, mas prosperidade. As portas se abrem para aquele que é justo diante de Deus. O Senhor, como eu disse, se José estava no palácio, Deus estava com ele. Se era governador, era próspero. Se era preso, era próspero. Se era um funcionário sem salário, também era próspero. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou dizendo de quantidade, mas de prosperidade. Deus quer que eu e você, nessa noite, experimentemos, queridos, essas benditas promessas do Salmo número 1. Essa felicidade aqui, como eu disse, ela consiste na coragem de você dizer não. Amém? Bem-aventurado ou feliz é essa pessoa. Esse bem-aventurado é aquela pessoa que tem coragem de dizer não. Infelizmente, nem
todos sabem dizer não. Nem todo mundo consegue dizer não. Tem gente que tem dificuldade de negar. Negar um convite, negar uma proposta. Para muita gente é difícil. O homem feliz é aquele que não anda na opinião da maioria, mas anda segundo os princípios sagrados. Esse salmo, eu vou ler uma frase, um parágrafo que eu tenho aqui, muito interessante, que aqui tem 3 progressões aqui neste resumo do Salmo número 1. A primeira delas é andar. A segunda é deter e a terceira é assentar. A segunda quer dizer o conselho ou o caminho dos ímpios. A terceira é os ímpios, pecadores e escarnecedores. Somos, irmãos, felizes na medida em que fugimos de determinados lugares, recusamos determinadas propostas e nos afastamos de determinadas pessoas. Frequentar lugares errados, viver de acordo com padrões errados e andar na companhia de pessoas erradas é o caminho mais rápido para o retrocesso e para a infelicidade. A felicidade, aqui, essa bem-aventurança, consiste na coragem que nós temos que ter de rompermos com todas as, eu diria assim, com todos os caminhos, com todos os laços, com todas as investidas de Satanás, para fazermos, como eu disse, o que a maioria faz, como tem a frase aí do presidente, o eticamente correto. Como é que é isso? Não? É eticamente correto? Não. Qual é a frase do Bolsonaro aí? Hã? Politicamente correto. Mas que não é correto coisa nenhuma. Você quer ser um homem próspero? É verdade, queridos. Não sou melhor que ninguém. Como disse para vocês, eu luto. Eu luto. Principalmente, queridos, em questões aqui. Que Deus nos ajude a sermos essa pessoa que, mesmo que parece que está perdendo. Eu tenho algumas rigidezes, pessoal minha, essa é rigidez minha. Mas que eu acho não, para mim tem sido bênção na minha vida. Por exemplo, queridos, eu sou dizimista na igreja. Desde a minha conversão eu dizimo. Tem uma linha no envelope de dízimo, que é dízimo, tem outra que é oferta para missões, tem outra que é oferta para mãos estendidas, e tem uma linha, tem mais linhas em branco lá. Eu, desde a minha conversão, tomei esse propósito de nunca colocar na linha do dízimo, se não for a 10ª parte do que eu ganho, ou até mais. Se eu colocar na linha que está escrito dízimo, 9%, 7%, 5%, qualquer coisa lá, eu, nas minhas convicções aqui, eu estaria mentindo
a tesouraria da igreja pode aceitar, mas Deus sabe que eu não estou sendo 100% transparente, correto. Está entendendo? E eu até gosto de dizer, é melhor colocar na linha de oferta e não lá na linha de cima, porque entra como oferta e não... Porque eu estou fazendo algo que, tudo bem, é dinheiro, é aqui na terra. Meus irmãos, essa é uma área que muitos crentes mentem. Mentem. Como disse, pode mentir na declaração de imposto de renda, pode omitir isso, mas se eu minto até no dízimo, não é possível mentir em coisas mais graves depois, concorda? Até nisso é capaz, você está entendendo? Mente. Aí depois, pastor, mas não, vai que não está dando certo, as coisas não caminham, as coisas não vai, as coisas não andam. Irmãos, o que eu quero dizer para você, olha, aprenda as palavras da Bíblia que diz, Tiago disse que as coisas que eu for fazer, que seja sim, sim, e não, não, porque o que passa daí tem procedência aonde? Maligna, no inferno. Então a vida do cristão tem que ser, eu acho assim, radical mesmo. Pastor, mas isso é legalismo. Não importa o nome que você queira dar, se é radicalismo, se é legalismo, mas não pode. Eu sempre digo para jovens, moços e moças, olha, você tem que botar uma regra rígida na sua conduta moral, a sua conduta cristã. Isso não pode, isso não pode, não pode. Isso aqui pode, mas isso não pode. E essas regras vêm de onde? Daquilo que o conselho dos ímpios dizem? Não. As minhas regras, elas vêm do conselho da palavra de Deus, que anda segundo aquilo que Deus diz. Eu medito ali, porque conselho errado para você fazer as coisas, vai ter de monte, até aí, se você quiser, um monte de justificativa para você mentir para Deus, para você não fazer isso, abre na internet, você vai achar um monte de líderes religiosos, pastor, bispo, profeta, sei lá, tanta gente aí dando conselhos que não batem com a Bíblia Sagrada. Eu só quero dizer para você hoje à noite assim, olha, eu luto, mas posso dizer para vocês hoje à noite, sou uma pessoa que tenho procurado não ser uma pessoa legalista, mas uma pessoa bíblica, e para mim tem funcionado. Para mim tem funcionado. Na educação dos meus filhos, eu nunca fui de mais ou menos, eles sabem disso, nunca fui de mais ou menos, sempre fui de certo, entendeu? Certo. Meus meninos estudavam na escola, vinha com uma coisa, ele dizia, diga para a professora, não vai fazer não, porque isso aí não faz parte de matéria de escola, não quero isso, não vai, tá, se precisar de dinheiro lá na escola, vai. Vinha lá vendendo rifa, olha, se eu ensino meus meninos a vender rifa, logo eles vão jogar na loteria, vai jogar na telecena, entendeu? Porque eu ensinei como pai, não, eu sou rico, não vai jogar negócio de rifa, não. Fala para a professora lá, que se precisar de dinheiro para ajudar lá, o caixa lá, leva, pergunta quanto está precisando lá. Precisa de 10, 20, 50, leva dinheiro, mas negócio de vender rifa, não, porque eu vou ensinar meus filhos a jogar jogo de azar. Rigidez. Para mim tem funcionado. Olha, eu quero dizer, para mim funciona, viu, irmãos? Para mim funciona, porque no mundo que a gente vive é muita treva, é muita coisa que todo mundo faz, é o politicamente correto, mas que não agrada a Deus, e depois achamos que não está funcionando as nossas coisas, as coisas não estão indo, não está caminhando como deveria caminhar, mas Deus quer que você seja próspero. Fique em pé, vamos orar. Amém? É dura, mas é Bíblia. Você aceita? Amém. Pratica? Amém. Você vai ser feliz. A palavra de Deus, irmãos, ela é verdade. Trouxe essa palavra hoje por causa da lição da escola dominical. Que
leio, conheço muito a Epístola de Tiago, mas meditando naquela lição de hoje de manhã, eu fiquei pensando, meu Deus, se aquela primeira geração ali dos anos 45 já estava vivendo, já imaginou hoje? Já estava tendo problemas seríssimos no seu comportamento cristão? Já imaginaram hoje? Quando Jesus disse o amor se esfriaria? E amor aqui, queridos, é o amor de Deus. O amor a Deus. O amor ao reino de Deus. Fecha seus olhos. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez eu quero render-te graças. Mais uma vez, ó Deus, eu quero nesta noite te agradecer pela sua palavra. Palavra que para mim tem autoridade absoluta. E nessa noite eu oro pedindo que essa palavra possa gerar fé nos meus irmãos. Meu Deus, que essa bendita promessa, essa bem-aventurança, que ela possa ser de fato praticada por todos nós aqui. Dá-nos mais deleite, mais prazer na sua palavra. Não apenas, ó Deus, leitores, mas pessoas que meditam, pessoas que refletem, pessoas que buscam viver essa experiência de andar na luz. Oro nessa noite por cada servo e serva de Deus aqui, pelos demais. Oro por toda a sua igreja, que hoje à noite não está congregada neste momento aqui, mas faz parte do seu povo. Senhor, que esta palavra possa chegar a estes corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e nosso Pai, e que a doce presença do Espírito Santo de Deus, seja com todos, agora e sempre. Amém e amém.